casa. Estamos aqui com Tássio Brito, presidente do PT Bahia. Tássio, primeiramente eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores sobre a chapa Puro Sangue do PT Bahia. Como é que está, já está algo definido e onde entra o senador Ângelo Coronel neste arranjo? Olha, eu disse ontem lá no Bonfim e tenho repetido, não tem chapa Puro Sangue. A chapa ela é formada por diversos partidos. Na última, se não me engano, foram 10 partidos. E para as pessoas estarem compondo os espaços na chapa majoritária, elas têm que ser aprovadas pelos partidos todos. Então, portanto, não é uma questão de ter chapa Puro Sangue ou não, é uma questão de ter nomes que possam ser aprovados pelo conjunto de partidos aliados para encabeçar as posições da chapa majoritária. E desse ponto de vista, os partidos eles apresentam à coalizão os nomes que eles acham que devem compor. O PT está apresentando à coalizão nomes que a gente acha que são importantes para dar força política para que a gente ganhe a eleição. Naturalmente, os outros partidos também podem apontar nomes. E a partir daí, tem sido feito diversos diálogos com os partidos para que a gente chegue no entendimento e que a gente bata o martelo nessa chapa, que seja a chapa que tenha capacidade política de ganhar a eleição, mas também capacidade política de manter esse projeto em curso, fazendo com que todos os partidos que compõem a nossa aliança também sigam crescendo, como sempre foi desde 2006, quando nós ganhamos com o Jacques Wagner. Mas pelos bastidores, discute-se que o senador Ângelo Coronel ele pode ser suplente do senador Jacques Wagner. Isso está em jogo também? É algo que está sendo discutido? Ou é só uma falácia? Não, diversos arranjos vão ser colocados para as pessoas que estão com nomes colocados. Pode ser suplência, pode ser vice, pode ser... O que eu insisto é que esse debate está em construção, está sendo feito com os partidos. Não tem nada posto, não tem nada colocado. Até porque o PSD, o senador Ângelo Coronel, também tem legitimidade de apresentar o nome para a chapa de Senado. Então também a gente, da mesma forma que o PT apresenta, o PSD apresenta. Nós estamos debatendo tentando convencer o outro de qual é a melhor forma. Eu acho que nós temos avançado. Do ponto de vista de estabelecer a mesa de diálogo, de estabelecer as conversas. O governador teve uma boa conversa com o deputado Diego Coronel, que é isso, é um processo de construção aqui na política. Às vezes as pessoas se agoniam muito, que querem resolver tudo em cima, e a imprensa também quer saber, e aí vai resolver. É um processo de construção, é um processo de diálogo, e nós queremos fazer sem que ninguém saia. Então tem que ter paciência, calma, tranquilidade, e acho que essa coalizão que já tem algum tempo governando a Bahia, ela adquiriu maturidade suficiente para fazer esses debates. Não é a primeira vez que a gente faz um debate sobre vaga de Senado e nós vamos conseguir, sem nenhuma dúvida, manter o grupo unido e ter uma chapa forte para disputar a eleição. Mas, no caso, o partido acha coerente que o ministro Rui Costa ele está como candidato também a senador. O partido concorda com isso? É algo que é válido? Muito se discute também a crítica de o ministro vai sair do cargo, né, vai renunciar ao cargo para disputar como senador. Como o PT Bahia enxerga isso? Não, o ministro Rui Costa é uma indicação do PT Bahia. Nós decidimos no nosso encontro estadual no ano passado que nós íamos indicar para a coalizão dos partidos aliados o nome do ministro Rui Costa como um nome para compor a chapa do Senado, porque é um ex-governador com altos níveis de aprovação, com muito serviço prestado, com muita força política, com muita identidade com o povo baiano. Foi pensando nisso que o PT tomou a decisão de apresentar o nome do governador Rui Costa. Mas eu insisto, nós tomamos uma decisão de apresentar o nome do governador Rui Costa. E agora sai do fórum do PT, entra no fórum da coalizão. E a coalizão está nos seus fóruns fazendo o debate para saber se acata ou não essa indicação do PT para que o ministro Rui Costa ocupe uma das vagas ao Senado. Sobre segurança pública, muito se discute, nesses 20 anos de governo do PT, dos investimentos, que houve investimentos principalmente em armamento bélico, mas também se discute o aumento da violência. Você, como dirigente do PT Bahia, o que tem a dizer sobre isso? E, na sua opinião,
Que tipos de investimentos o governador Jerônimo Rodrigues pode fazer para diminuir a violência? Olha, o problema da segurança pública é um problema muito grave, é um problema nacionalizado, eu digo até internacionalizado. Se você pegar todos os índices de violência pública, de segurança pública do governador Jerônimo, todos têm tido redução ano após ano. Roubo de carro, furto de carro, homicídio, latrocínio, todos eles têm reduzido. Agora, nós enfrentamos um processo político e é engraçado porque a direita fica querendo, e eu acho que isso é lamentável, é você fazer política com base na desgraça dos outros. Acontece uma morte, acontece alguma coisa, acontece algo que é uma tragédia, e todos nós achamos que é, e aí você tenta capitalizar através disso, para ter voto em cima da desgraça das pessoas. Porque, veja bem, muito se fala que aqui na Bahia tem um conflito de facções, Comando Vermelho, PCC, não sei o quê. Eu pergunto à direita, quem é que administra São Paulo há 30 anos, 40 anos? O PT nunca administrou São Paulo. O PCC surgiu, se criou, se fortaleceu e se expandiu para o Brasil a partir de São Paulo, da política de segurança pública de São Paulo. Nós só governamos o Rio de Janeiro em um curto período com Benedita da Silva. Aonde que surgiu o Comando Vermelho? E de onde que ele se fortaleceu? Onde é a base, o centro nervoso do PCC e do Comando Vermelho? Onde é que os chefões estão? É na Bahia? Não é na Bahia. A Bahia está sofrendo, na verdade, como diversos outros estados estão sofrendo, o reflexo do crescimento desordenado dessas estruturas criminosas a partir de estados governados pela direita. Agora, seria muito fácil para mim dizer que a culpa é simplesmente do governo de São Paulo, do governo. Não é. A segurança pública é um problema que nós temos que enfrentar a partir de diversas frentes. Veja, a Bahia, por exemplo, tem mais de 900 quilômetros de litoral. A Bahia tem fronteira com 9 estados do Brasil. Naturalmente, é um caminho de passagem muito importante para o tráfico de drogas. E nós precisamos estar coordenados nacionalmente com isso. Aí o governo Lula manda a PEC da segurança pública para fazer com que o governo, a União, possa coordenar a segurança pública nacionalmente. E quem é que fica contra a PEC da segurança pública? Os governadores de direita dos estados onde essas facções criminosas têm a sede. A sede do PCC de São Paulo, a sede do Comando Vermelho, Rio de Janeiro. Os dois governadores contra a PEC da segurança pública, para a gente poder, a partir do governo federal, controlar e coibir, né, essa ação criminosa em todo o território nacional, inclusive nos estados onde eles nasceram e onde eles têm muita força. Então, é uma questão que para nós do PT é muito complexa. A gente vê o esforço que o governador Jerônimo faz. Eu insisto, todos os índices no governo Jerônimo caíram. Se você pode pegar um por um, todos os índices do governador Jerônimo caíram. Agora, a segurança pública também tem um outro viés, e que o governo Jerônimo também enfrenta. Quando você decide construir 700 escolas de tempo integral no padrão que o governador constrói, que muitos lugares não tem nem escola particular tem, de você abrir as escolas nas férias, abrir as escolas no tempo, no contraturno, para aqueles e aquelas que não são de tempo integral, ou seja, é você colocar equipamentos de segurança, de lazer, de cultura, para que a nossa juventude tenha acesso e que a gente possa disputar a mente da nossa juventude com essas organizações criminosas. E isso o governo nosso tem feito e com muita... Não é fácil. A gente diz assim, o governador fez 600. Não é fácil um governador tomar uma decisão que vai gastar 12 bilhões de reais para construir escolas. Sabe por quê? Porque tem gente que torce a boca. Quando diz que vai gastar 12 bilhões para construir escola naquele padrão ali, o filho da empregada doméstica, o filho do pedreiro, essa turma fica feliz. Mas tem gente que acha que é gasto, que acha que é desnecessário, que não queria que fosse feito isso. Que o dinheiro do Estado servisse apenas para poder potencializar o lucro de grandes corporações. Então, é uma decisão política de força que o governador toma quando ele diz, não, eu vou construir, eu vou gastar 11, 12 bilhões para construir escola para o povo nesse padrão. Então, o debate da segurança pública ele é complexo, ele deve ser
feito da forma que ele é, de forma complexa, olhando as várias áreas que se interligam, e acho que simplificar é um erro, e acho que é lamentável você ver figuras políticas torcendo para que alguém morra para poder ir para o Instagram para dizer que alguém morreu para ver se consegue ganhar voto a partir disso. No caso, você acabou de criticar a direita. Já é sabido que o candidato ACM Neto, reiteradamente, no seu Instagram, ele praticamente todos os dias critica muito o governo do PT. Na sua opinião e do partido, como é que vocês enxergam como um forte adversário, como um candidato potencial? ACM Neto é um forte adversário. ACM Neto, repare, as eleições sempre são difíceis. A gente não pode nunca ter salto alto, a gente não pode nunca achar que está tudo resolvido. Uma coisa é você identificar, como nós identificamos, que o governo que a gente tem feito ao longo desses últimos 3 anos com o governador Jerônimo nos credencia a debater com a população e nos dá muita esperança que nós vamos ganhar a eleição, porque é um governo que entregou dezenas de hospitais, é um governo que entregou centenas de escolas, é um governo que entregou pavimentação, é um governo que entregou investimento em agricultura familiar. São mais de 250 mercados municipais sendo feitos agora no governo de Jerônimo Rodrigues. Para quem é da capital, isso talvez não tenha muita aderência, mas para quem é do interior, o mercado municipal é uma coisa central nas cidades do interior. Então, é um governo que tem feito muitas coisas, e isso nos deixa confortáveis para dizer, olha, no momento da eleição, nós vamos ter muito que mostrar. E nós confiamos também no discernimento do povo baiano. Não é à toa que o povo baiano dá a votação que dá a Lula. É porque o povo baiano sabe discernir. Olha, por que o povo baiano vai votar contra um projeto que enxerga ele para apostar num projeto que nunca enxergou ele? E os 4 anos do ex-presidente Bolsonaro foi a maior prova disso, que nosso Estado foi perseguido. Então, uma coisa é a gente ter esse otimismo de que nós estamos fazendo um bom governo, de que o nosso povo tem muita consciência política e que nós temos todas as condições para ganhar a eleição. Outra coisa é achar que a eleição já está ganha. A ACM Neto é de um grupo político capilarizado, é um grupo político que, embora há muito tempo fora do poder, mas é um grupo político que tem até nome, carlismo, enfim, que tem lideranças políticas. Nós vamos ter que trabalhar e vamos trabalhar para enfrentar, e temos essa convicção de que vamos derrotar. Agora, a eleição, você não pode nunca tratar a eleição como se ela, eu sempre digo, tem 2 formas de você ganhar a eleição, de você perder a eleição. Não é achar que já ganhou, ou de achar que já perdeu. Porque nas duas você para de trabalhar. Eu já ganhei, não preciso trabalhar. Eu já perdi, não preciso trabalhar. Você tem que saber que nós estamos bem, que nós estamos no governo eu tenho dito, o governador Jerônimo nunca, em todas as pesquisas, ele nunca teve um governo que não fosse mais aprovado do que reprovado. Nesses 3 anos. Isso credencia a gente apresentá-lo como candidato à reeleição e saber que a gente vai ter muita força política para defender o governo dele. Porque em nenhum momento nesses últimos 3 anos o povo da Bahia, em sua maioria, disse: não, nós não gostamos do governador Jerônimo. Em nenhum momento. Então é óbvio que isso nos dá uma força. Agora, a gente respeita o adversário, respeita a força política do adversário. Eleição é assim, você tem que ir trabalhando os pontos fortes que você tem, mas você tem que também sempre respeitar que do outro lado tem gente trabalhando também para ganhar a eleição. O Partido dos Trabalhadores é conhecido por defender a bandeira da diversidade e da inclusão. Sobre candidaturas LGBTQIA+, e sobre candidatos negros, o que o partido tem a dizer sobre isso? Vai existir mais verba, mais candidatos, mais tempo de TV? O PT já tem uma política nacional sobre isso. O PT tem política nacional de incentivo e apoio às candidaturas que a gente chama dos setoriais, que são candidaturas LGBTs, candidaturas dos povos indígenas, dos povos de juventude, candidatura do povo negro. Então a gente tem já, e isso já é uma coisa que já funciona no PT ao longo das últimas eleições e vai continuar funcionando. Nós achamos que para a representação do povo estar completa no legislativo e nas eleições majoritárias, mas no legislativo é porque a representação da sociedade, nós temos que ter todo mundo lá. Não adianta, a gente sempre fala, a bancada ruralista tem 200
deputados. A bancada da agricultura familiar tem 10, 12, 15. Isso nem reflete o tamanho da população da agricultura familiar em relação ao agronegócio e ainda, e por isso causa uma distorção muito grande nas prioridades do que o Congresso debate. Então, a bancada negra na Câmara é muito pequena em relação à população negra na sociedade. Lógico que quando você vai ter um debate que tem a ver com a população negra, isso causa uma distorção. Então, nós vamos continuar com as nossas políticas de incentivo para jovens, para mulheres, para as pessoas pretas, para quilombolas, indígenas, como a gente tem feito, nós vamos seguir nesse mesmo padrão. Sobre o crescimento do PIB no estado da Bahia, isso é falado como uma vitrine para o governo do estado. O que o partido acha? É algo que é realmente distribuído entre os 417 municípios ou é algo que ainda se concentra muito em Salvador? A diferença de um governo como o nosso para um governo que não pensa no povo é que você pega o crescimento do PIB e você canaliza todo para concentração de uma elite financeira. Quando o governador Jerônimo pega o resultado do PIB, joga no orçamento para construir 600 escolas no interior de tempo integral, isso é você dividir com o estado inteiro o crescimento do país. Quando o governador Jerônimo toma uma decisão de investir na agricultura familiar em todos os cantos do estado, isso significa que o governador está pegando esse crescimento, que é importante de frisar que a Bahia é um estado que cresce, e está dividindo essa riqueza com o estado inteiro, até porque ela não é produzida só na capital e nem só nas grandes cidades. Embora a gente saiba que tem alguns bolsões de crescimento que são importantes para o nosso estado. Então, essa é a diferença. Crescimento do PIB é sinônimo de governo que acerta na sua política econômica. Agora, divisão do que você vai fazer com esse recurso, aí é o que diferencia cada governo. Os nossos governos têm, por característica, dividir os recursos do nosso crescimento com a população no geral e não concentrar simplesmente nas políticas públicas voltadas para uma elite ou para um pequeno setor da sociedade. Sobre a ponte Salvador e Itaparica, para muitos baianos é uma obra que só está no papel. Eu gostaria de saber a sua posição quanto a isso, quanto às críticas que o governador recebe. E sobre a criação dessa ponte, houve muitas críticas na imprensa dizendo que é um gasto de dinheiro desnecessário. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que, repare, o governador Jerônimo, ele tem tido como característica um governador que coloca as coisas para andar e que se desafia. A ponte é um projeto extremamente complexo e ao longo desse período enfrentou diversas turbulências porque eles falam que a ponte não andou, mas eles esquecem que eles deram um golpe na presidenta Dilma. E quando você dá um golpe numa presidenta, no meio do mandato, isso causa um desequilíbrio econômico, social, político num país que atrapalha obras como essa e como tantas outras. Ou eles vão esquecer os esqueletos que ficaram por aí das creches do programa que Dilma fez, que era para todas as cidades ter creche, e eles deram um golpe em Dilma e as creches ficaram aí, os esqueletos, e foi o presidente Lula que retomou agora a construção dessas creches. A mesma coisa acontece com a ponte quando você pega e faz um rompimento institucional com essa violência que foi com Dilma. Depois da pandemia, você tem uma série de... Aí entra um governo que não consegue estabelecer relações políticas com países estrangeiros, aí entra em turbulência, pega nossas relações exteriores, pega a nossa relação bilateral com a China e joga no 15º subsolo, tudo isso atrapalha a construção da ponte. Agora foi a gente retomar um nível de estabilidade política e econômica no Brasil, com o presidente Lula, com o governador Jerônimo na Bahia, e a ponte saiu do papel. Nós já temos a ponte. A criação dessa ponte é para agilizar o processo da ponte. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter nesse ano já canteiro de obras, gente trabalhando, porque essa é uma característica do governador Jerônimo. Ele bota as obras para andar. Quem passa no subúrbio olha o VLT, aquilo ali são 5 bilhões de investimento. Quem é que diria que o VLT, que Salvador ia ter um VLT, naquela qualidade e na velocidade que ele está sendo construído? Diversas famílias empregadas nas obras, mas não é só o VLT, ali passa macrodrenagem, ali passa urbanização, ali passa equipamentos para marisqueiras, equipamentos para a população, ou seja,
Jerônimo é um governador tocador de obra. Ele coloca as obras para mudar. E com a ponte não é diferente. Agora eu acho que a direita devia fazer uma meia-culpa. De entender que, com a ponte, diversos projetos no Brasil ficaram paralisados pela irresponsabilidade política deles de fazer um rompimento institucional como eles fizeram com o golpe da presidenta Dilma. Sobre os empréstimos que o governador tem pego, né? O que o partido tem a dizer sobre isso, principalmente sobre as críticas do governo, sobre as críticas do jornal Correio da Bahia, né? Todo mundo sabe que é um jornal antagonista do governo. O que você tem a dizer sobre isso? Só toma empréstimo quem é bom pagador. Qualquer cidadão que chegar numa instituição bancária hoje para tomar um empréstimo com CPF sujo, ele não toma um empréstimo. Se ele tiver fama de mal pagador, ele não toma um empréstimo. Se ele não tiver condições visíveis de que ele vai conseguir honrar os empréstimos, ele não toma empréstimo. Sabe por que o governo da Bahia toma empréstimo? Porque o governo da Bahia é um dos melhores gestões fiscais do Brasil há anos. O nosso governo tem dívidas muito inferiores a, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Só toma empréstimo aquele que é reconhecido como um bom administrador. Eu acho que a oposição ela tinha que, na verdade, elogiar o governador Jerônimo. Ao invés de ser contra o empréstimo, eles tinham que subir na tribuna, a Semineto tinha que ir lá no Instagram dele e dizer assim, meu Deus, olha como é que pode um governo que consegue tomar tanto empréstimo assim? Porque para tomar tanto empréstimo assim, só uma gestão econômica muito bem feita. Ou alguém acha que banco vai correr risco de tomar calote, de emprestar para quem não tem condição de pagar? Se eu ou qualquer um chegar de nós, chegar do povo, chegar no banco e pedir 15 milhões emprestado, o banco vai emprestar 15 milhões para a gente? Não vai emprestar. Nós não temos capacidade de pagar. Está nítido. Agora, um governo bem estruturado, com suas contas em dias, com sua dívida controlada, com taxas de investimentos altas. Veja, a Bahia é o estado que mais investiu no Brasil esse ano, o ano que passou, mais do que São Paulo, que tem um PIB 30 vezes maior do que o da Bahia, e a Bahia investiu mais do que São Paulo. E isso que eles deviam reconhecer. Sabe para que a gente toma empréstimo? A gente toma empréstimo para fazer mais investimento para as pessoas. A gente toma empréstimo para melhorar a qualidade da nossa dívida, porque às vezes a gente está pagando um juro de determinada operação que é maior e surge um empréstimo que você consegue fazer com a taxa de juros menor. É natural, normal, de estados que têm competência de gestão econômica e financeira. Eu estava lendo no site de vocês sobre o aniversário do partido e sobre a vida do presidente Lula. Você poderia falar um pouco mais? Vai ser uma atividade muito legal que a gente está construindo junto com o PT Nacional. Para nós da Bahia é uma alegria enorme, é uma honra muito grande receber aqui o presidente Lula, porque é o nosso símbolo, né? É a nossa maior identidade, é o presidente Lula. E nós vamos fazer essa festa de aniversário aqui, estamos ainda em processo de organização da festa, mas vamos receber o presidente Lula, vamos receber ministros, vamos receber deputados, senadores, toda a nossa direção partidária para fazer debates e também fazer uma grande festa para comemorar o aniversário desse partido, que é um partido que muito nos orgulha, é o maior partido do Brasil, é o partido preferido dos brasileiros, é o partido muito preferido pelos baianos, né? Se você pegar qualquer pesquisa de opinião na Bahia hoje, o PT tem uma aceitação muito grande. Então, nada mais justo do que a gente comemorar aqui na Bahia. E eu tenho sempre dito, é também uma homenagem que a gente pode fazer da Bahia ao presidente Lula, porque o presidente Lula mudou completamente a história da Bahia. A Bahia, antes do presidente Lula, é uma, depois é outra. Aqui, nesse estado, e é isso que dói na oposição, que eles não gostam de lembrar disso. Quando Antônio Carlos Magalhães dirigir esse estado, Paulo Souto, eles estão indo para descer agora falar de seca. Eles são tão retrógrados que nem o povo fala de seca mais, sabe? Nós já superamos isso, nós falamos, hoje o debate é de convivência com o semiárido. Nós fizemos milhares de cisternas de uso pessoal, de cisternas de produção. Nós demos condição do nosso povo do campo cultivar, conviver com as adversidades do semiárido. É outro debate. E quando eles governavam aqui, essas cidades que eles vão visitar de vizinhas, tinham cemitérios
que eram específicos para crianças que morriam de fome antes de completar um ano, que eram chamados cemitérios de anjinhos. Era essa a Bahia que existia aqui. A Bahia que nunca foi olhada pelo governo do ponto de vista da educação, a gente só tinha uma universidade federal. A gente não tinha nada aqui. O nosso povo sequer tinha certidão de nascimento. Quando o Lula entrou, um dos principais programas que o Lula teve que fazer foi para registrar as pessoas. Porque eles não enxergavam as pessoas sequer para dar uma certidão de nascimento. Imagine ter crédito, imagine ter conta em banco, imagine entrar na universidade. Não tinha. Então é esse presidente Lula que trouxe 5, 6, 7 universidades para a Bahia, esse presidente Lula que criou o Bolsa Família, que tirou as pessoas da fome, que construiu diversas cisternas, que construiu diversos equipamentos de convênio com semiárido, cisternas, barreiras, barragens, tudo aqui na Bahia. Esse cara que revolucionou a Bahia, nós temos que homenagear ele. E aí é uma tristeza para mim, enquanto baiano, ainda enquanto partido, enquanto baiano, eu saber que tem uma liderança política no meu estado que diz que a vida dela serve para poder derrotar Lula ou para perseguir Lula. Porque é isso que a Semineto é. A Semineto é o maior político anti-Lula que a Bahia já viu. Desde quando ele dizia que ia dar uma surra em Lula, até agora, quando ele disse em Porto Seguro, 2 semanas atrás, que ele volta em qualquer pessoa para tirar Lula. Eu pergunto para o baiano e para a baiana, vai tirar Lula para quê? Por quê? Não interessa a quem tirar esse presidente que faz tanto por nós. É por isso que o povo baiano não vota lá. Aí eles ficam assim, mas o PT chegou e ganhou a eleição com Jerônimo, que nem existia. Como é que aconteceu isso? Aconteceu porque o povo baiano tem consciência política. O povo baiano sabe qual é o projeto, que ele está no centro, e qual é o projeto que ele é simplesmente perfumaria para ganhar a eleição. E por fim, sobre a eleição presidencial, como é que você, Cássio, enxerga a disputa presidencial entre o presidente Lula e o possível candidato Fábio Bolsonaro? Eu tenho dito por aí que essa é uma disputa muito importante para o mundo inteiro. Não é uma disputa que tem a ver só com o Brasil. O Brasil é das 10 maiores economias do mundo, o Brasil tem um papel fundamental na geopolítica global e, portanto, é um país que as suas eleições são olhadas e observadas pelo mundo inteiro. A extrema-direita tem cresceu ao longo da última década, dos últimos 15 anos no mundo inteiro, e o Brasil e o presidente Lula e o PT e os partidos aliados nossos, as forças progressistas daqui, são enxergadas no mundo como um dique de contenção do avanço dessa extrema-direita. Ganhar a eleição no Brasil significa a gente colocar um limite para a extrema-direita mundial, que é uma extrema-direita perversa. As pessoas falam, o que é extrema-direita? Como é extrema-direita? Extrema-direita é você pegar um presidente da República, enquanto se morreram 700 mil, eu não tenho esse dado, mas se morreram 700 mil pessoas, deve ser que talvez se internaram 2 milhões de pessoas. Umas saíram vivas, outras não. Aí, com esse tanto de gente internada, o presidente vai lá e fica imitando as pessoas com falta de ar, fazendo graça, debochando da vida das pessoas. Extrema-direita é um governo como o governo de Israel, que é importante dizer que nós não estamos falando do povo de Israel, nem do Estado de Israel, estamos falando do governo de extrema-direita de Israel, que tem a capacidade de olhar para uma fila com crianças, mulheres que estão ali desnutridas para pegar um prato de comida e falar assim, joga um míssil ali, e jogar, e matar aquelas pessoas. Isso é o que a extrema-direita faz. E o Brasil hoje é a principal democracia do mundo que enfrenta esses valores. A eleição de Lula é a eleição que está em jogo a humanidade e a barbárie. E eu tenho muita confiança política que o povo brasileiro não vai topar a barbárie. Nós vamos seguir nesse caminho de desenvolvimento, de inclusão, de solidariedade, de fraternidade, de convivência com o diferente que o nosso presidente Lula tem tocado ao longo de toda a sua vida, especialmente nesse último mandato.